Em 2017, o TJMG criou o Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas, o NUMOPED, com o objetivo de detectar e combater o uso abusivo da justiça. Desde o início das atividades, foram identificados diversos tipos de fraude, inclusive casos envolvendo advogados que ganharam indenizações e ficaram com dinheiro. E os supostos clientes nem foram informados da existência da ação. Conheça o trabalho desenvolvido pelo setor. O Tribunal de Justiça identificou que algumas comarcas estavam recebendo mais processos do que o normal. Quem propunha as ações eram sempre os mesmos advogados. E descobriu-se que muitas dessas demandas eram fraudulentas ou promoviam o chamado uso abusivo da justiça. Acontece muito de ações com procurações falsas, com comprovante de residência e comprovantes de negativação falsos. Por outro lado, o uso abusivo da justiça passa pelo aquele tipo de ação em que há um rateamento dos contratos, por exemplo. Então, ou seja, a parte ela discute um contrato em várias ações. Para combater esse uso mal intencionado do judiciário e prevenir fraudes, uma portaria da Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais instituiu o Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas, o NUMOPED. Em primeiro lugar, ele faz um levantamento estatístico do número de ações ajuizadas por esse advogado. E, depois disso, verifica se realmente há uma suspeita de fraude ou de uso abusivo da justiça. E, em seguida, são feitas as recomendações aos juízes de práticas para evitar esse tipo de demanda. Como os juízes também atuam como gestores, a Escola Judicial do TJMG, em parceria com a Universidade de Brasília, ofereceu um curso de gestão judiciária para magistrados e servidores. A experiência ajudou a ligar o alerta sobre a entrada de demandas fraudulentas nos tribunais e os desdobramentos disso. A Constituição garante, no artigo 5º, o acesso amplo ao sistema de justiça, ou seja, se você tem um direito violado, você tem o direito de acessar o sistema de justiça. Mas, por outro lado, se você cria um litígio que não existe no mundo dos fatos, cria artificialmente uma demanda judicial para obter um ganho ilícito, você não está exercendo o direito constitucional de ação, você está abusando desse direito. E isso precisa ser reprimido, porque isso gera consumo de recursos econômico-financeiros dos tribunais, claro, porque muitas dessas ações, inclusive, são ajuizadas com pedido de justiça gratuita, mas isso consome também um tempo imenso da instituição de juízes e de servidores que deveria e poderia ser dedicado para agilizar a prestação jurisdicional para quem realmente precisa do sistema de justiça. Essa busca pelo lucro gera prejuízo para o cidadão e também para as empresas. Grande parte desses processos fantasmas são ajuizados contra o setor de telefonia. As empresas tiveram que se mobilizar para combater a quantidade crescente de ações fraudulentas. Tivemos alterações de estrutura dentro do departamento jurídico, alterações de funcionamento dentro da área jurídica, uma maior parceria com as demais áreas da empresa, com TI, com a área de inteligência artificial, a fim de conseguir trazer aos autos todos aqueles elementos de defesa que pudessem desmascarar esses artificialismos criados pelos autores, as adulterações que foram feitas, o que é um trabalho muito difícil, visto que isso sempre tem uma crescente de transformação. A fraude de hoje não é a fraude de amanhã e nós temos que estar presentes para conseguir identificá-la. Alguns episódios terminaram em condenação dos advogados, que podem também perder o registro profissional. Há uma comunicação à OAB que abre um processo disciplinar para avaliar a conduta desse advogado. Alguns deles foram suspensos, mas os outros estão ainda respondendo a esse processo disciplinar na OAB. Então, ele pode sim vir a perder o registro funcional na OAB.